Veterinário, qualquer exame depois do horário de plantão, ele tem um preço diferenciado? O plantão, ele tem duas faces. Em uma face, ele pode ser uma excelente porta de entrada do imaginologista veterinário para conquistar um cliente e ganhar uma renda extra fazendo seus exames de imagem. Mas, por outro lado, o plantão, ele pode gerar uma frustração no cliente tão grande que ele nunca mais pede exame para esse profissional. E eu, Vicente, professor e mentor aqui na Escola de Negócios Improvet, preparei esse vídeo para você, imaginologista veterinário, que quer transformar os plantões numa oportunidade de você conquistar clientes e ganhar mais por isso. E não correr o risco de perder os clientes. E eu vou te falar um erro comum que a maioria comete e que você não vai cometer. É os imaginologistas considerarem que o horário de plantão, ele é o horário que começa o exame de imagem. Então, por exemplo, se o horário de plantão é às 18 horas, se o exame começar a ser feito 18h10, então ele é exame de plantão. Então o preço é diferenciado. Verdade ou mentira? A resposta é depende. E por que isso é um erro comum? Porque enquanto o imaginologista veterinário ele considera o horário de plantão o horário que começa o exame, o que o cliente considera um horário de plantão é um outro contexto, é uma outra expectativa. E quando ele é cobrado por uma expectativa que ele esperava, mas aquilo não é cumprido, ele fica muito chateado e frustrado. E você sabe qual que é a expectativa do cliente? A expectativa do cliente é que o horário de plantão seja no horário que ele fez o agendamento. E aqui é uma grande sacada que eu quero compartilhar com você. Para você transformar os plantões numa oportunidade de conquistar o cliente, ao invés de perder cliente, você deixe alinhado que o horário de plantão, ele é o horário que o exame é agendado. Só de você fazer isso, você vai ter assim, 80% dos seus problemas vão estar resolvidos. Como é que você resolve 100%? Você deixando a regra do jogo muito bem clara, alinhando as expectativas sua com a do cliente. Como fazer isso? Eu vou te dar uns exemplos aqui práticos e você pode pegar e anotar isso aí agora. Pega e anota, porque isso é um protocolo que você pode, é um processo que você vai adotar no seu serviço e que depois, futuramente, quando você tiver equipe, como eu tenho hoje, eu comecei do zero. E hoje eu tenho cerca de 30 profissionais que trabalham comigo. Tudo muito bem alinhado em relação aos plantões. Então o mesmo vai acontecer para você. Você já vai preparar o seu serviço para quando você tiver com mais pessoas trabalhando com você e o seu serviço não depender 100% de você. Ele vai estar continuando mesmo que você não esteja ali fisicamente presente. Mas sobre equipe, isso aqui é um assunto para um outro vídeo. Fica aqui comigo que eu quero que você anote agora. Como que você deve criar um processo para os seus plantões se tornarem uma oportunidade? Primeiro passo, os exames de plantão, eles começam a partir do horário de agendamento. Então, se o exame de plantão começa 18 horas, é 18h01, se o cliente ligar 17h59, ele talvez possa ter um exame no valor normal. Por que talvez? Porque agora vem o segundo passo, onde você vai deixar a regra clara. Então, o cliente, ele pode ligar até 1 minuto antes de começar o horário de plantão. Mas o exame, ele vai precisar ser executado em, no máximo, 30 minutos depois que o exame foi agendado. Vamos aos exemplos práticos aqui, porque eu quero que você entenda isso. Vamos botar num contexto onde você é um volante. Você é um volante de raio-x, de ultrassom, de endoscopia, não importa qual modalidade de exame. Você é um volante de cardio. O cliente te ligou 5h59. Olha, eu preciso de um exame aqui agora. Você pode vir? Aí você vai olhar para ver em quanto tempo você vai chegar nessa clínica. Se você for chegar antes das 6h30, você vai perguntar para esse cliente: cliente, o meu horário de plantão eles começam às 18h, mas eu consigo chegar aí antes das 18h30 para fazer esse exame. O tutor está aí na clínica com o paciente? Sim, o cliente está aqui.
Então, apesar do horário de plantão ser apesar das 18, depois das 18, eu consigo fazer para você esse exame num preço normal. Porque se o cliente ele ligou antes das 18, a expectativa dele é que ele tenha um exame de preço normal. Agora, se você não conseguir chegar em 30 minutos, às vezes é um lugar muito longe, você vai chegar lá 40 minutos, você vai chegar às 7 horas da noite. Aí você precisa falar para o cliente, olha, para eu me deslocar daqui aonde eu estou indo, eu vou levar mais de 30 minutos. E eu precisaria estar cobrando um valor de emergência para você. Então, vou te dar duas alternativas. Ou a gente marca esse exame amanhã em tal horário, num valor normal, ou eu vou cobrar para você o exame de plantão, porque eu só consigo chegar aí às 18, 19 horas, e pode ser que também seja um horário ruim para você. Aí você deixa o cliente escolher, percebe? Mas 30 minutos, deixa a regra do jogo bem clara. E no contexto onde o serviço de imagem é um ponto fixo, o cliente chega no ponto fixo 5h59. A secretária vai abrir a ficha e esse cliente vai ser atendido num preço normal. Agora vamos botar que 5h59 um cliente liga. Olha, que horas que vocês fecham aí? Às 18 horas. Nossa, eu estou chegando, eu chego aí em 10 minutos. Eu estou muito próximo. Você pode me aguardar? Então, a expectativa do cliente é que ele seja atendido e ocorra uma flexibilidade. Então, como a gente tem uma flexibilidade de 30 minutos, a secretária pode ser orientada e dizer, sim, olha, você pode vir, que a gente vai te atender. Os exames depois das 18 horas são de emergência, mas para você que já está a caminho, vai ser um valor normal. Mas desde que você chegue no horário que você combinou. Se ultrapassar 6h30, o valor vai ser de plantão. Percebe que é só uma questão de alinhamento de expectativa? Porque o cliente vai ter escolha. Ah, poxa, então não consigo chegar aí, tá longe, eu prefiro ir amanhã, eu prefiro trazer em outro contexto. Dessa forma, os plantões vão ser uma excelente oportunidade para você conquistar clientes e ganhar mais e evitar que um cliente ele fique chateado, ele ele deixe de pedir exame para você, simplesmente porque ele não estava, porque a expectativa dele não foi atingida. Mas Vicente, mas e se mesmo assim eu pegar, fizer tudo isso e o cliente ficar chateado? Por quê? Porque ele queria que eu fizesse o exame 7 horas da noite no valor normal. Aí é aquela coisa, né, Vete? A gente dá a mão, mas se ele quer o braço inteiro, você não. Olha, eu te dou a mão, mas o meu braço todo você não dá não. Então, você vai deixar o máximo que você vai dar, você vai entregar isso. E os clientes que aceitarem isso, valorizem esse cliente. Porque esses são os clientes que mais vão valorizar o seu serviço. E é o objetivo aqui da Escola de Negócios Improvet, é fazer com que você, veterinário que trabalha com diagnóstico por animais, você ganhe no mínimo 30 mil reais por mês com clientes fidelizados. Então, por isso, você segue aqui no meu canal, curte esse vídeo, ativa o sininho, porque eu gero bastante conteúdo para você ter um serviço valorizado.